Bom dia, boa tarde, boa noite. Então aí continuando aí as nossas aulas, mais aí alguns comandinhos. Então a gente já sabe criar diretórios, excluir diretórios. A gente já consegue navegar por dentro da estrutura nossa aí de arquivos, né? Dentro aí de vários comandos. A gente consegue também já criar arquivos, né? E não só pastas, mas também arquivos. Já consegue adicionar conteúdo a esses arquivos. Então a próxima coisa que está faltando aí para a gente é a questão da manipulação desses arquivos e desses diretórios, né? Então a gente tem que saber renomear, saber excluir, saber copiar, saber mover, né? E assim por diante, né? Então essa que é o intuito, o objetivo aí da nossa aula de hoje. Então, seguindo aqui para o console, a gente tem aí alguns comandinhos que a gente pode estar vendo, né? Então aqui dentro do nosso diretório teste, aqui por exemplo, eu tenho aqui o aula txt e o teste, né? Então, por exemplo, se eu quiser renomear um diretório, né, eu vou chamar aqui o teste de etec. Então eu venho aqui e coloco mv, tá? Que é o de mover, coloco o nome do diretório atual, no caso aqui teste, e coloco o novo nome, né? Então no caso aqui ele vai chamar etec. E agora, lá, se eu listar o meu diretório que antigamente chamava teste, agora se chama etec. E a mesma coisa eu consigo fazer com arquivos, né? Então se eu colocar aqui um mv aula.txt e mv aula.txt e o nome atual, né? Por exemplo, escola.txt, e aí agora meu arquivo, né, que antes se chamava aula.txt, agora se chama escola.txt. Então, o MV ele tem essa característica que ele deixa não só a gente mover as coisas, como a gente também pode renomear caso o diretório seja o mesmo, tá? Um exemplo disso é que se eu quiser mover, por exemplo, para dentro da etec, ó, então eu vou vir aqui, ó, cd etec, beleza? Listei, como vocês estão vendo, o diretório etec está vazio. Aí eu venho aqui, ó, voltei para o diretório meu teste, e agora eu vou vir aqui, ó, mv, vou mover o escola txt para dentro da etec, beleza? Ó, ls, como vocês podem ver, o escola já não mais está aqui. Se eu acessar o etec e der um listar, o escola foi para cá, ok? A mesma coisa, né? Então se eu quiser tirar e fazer ele voltar, né? mv escola txt, eu coloco um diretório para trás, ó. E aí, como vocês podem ver, agora o diretório ele está vazio, e se eu voltar um diretório para trás, o escola voltou aqui. Então, comandos aí de mover, né? Era a mesma coisa aqui, né, no Windows. Deixa eu ver aqui, dir, ó, a gente tem o aula txt e o escola. cd escola, dir, vazio, beleza, cd, acho que aqui era move, né? Então, já vai lembrando muita coisa, né? Não uso com tanta frequência. Move aula.txt para escola, um arquivo movido, dir, isso, cd escola, dir, isso, aqui era move aula.txt para aula nova.txt, beleza, renomeei. Então, mesma coisa. O que muda é que ali a gente usa o mv e aqui a gente usa o move, tá? Agora, para
Vamos ver aqui. Mover, a gente já fez. Remover, né? Para remover no Windows a gente usava o del. Era del? Acho que era del. Aula nova.txt, né? Ó, não existe mais o arquivo. Agora aqui, para remover ls escola txt. Para remover é o rm escola.txt. Então removi aí o arquivo, tá? Então no Windows era del, no Linux agora virou rd, tá? rd não, desculpa, rm, tá? Então o rm remove arquivos no Linux e no Windows era o del, né? Enquanto no Windows era move, de mover, aqui no Linux é o mv, que serve para mover e para renomear tanto arquivos quanto diretórios, tá? E mais um comandinho aqui que a gente pode estar vendo é o copiar, né? Que aqui no Windows a gente tinha o copy, o xcopy, né? Então, deixa eu ver aqui. Eu preciso criar, né, o arquivo de novo, então vou criar aqui rapidinho. Echo aula.txt dir. Aqui a gente tinha o copy, né? Aula.txt para o diretório anterior, né, que não existia. Então, ainda tenho aula aqui. E se eu sair desse diretório e vir para esse, aí agora tem o aula txt aqui também, né? Então aqui a gente usava o copy. Aqui eu também preciso criar, né, o diretório de novo, que agora já não existe mais o aula, né? Aula.txt, echo aula txt ls, aí beleza. Então aqui a gente faz a mesma coisa. A única coisa que muda é que lá era copy no Windows, aqui no Linux é o comando cp, tá? Então a gente usa aí o cp, o arquivo que a gente quer copiar, ou a pasta, né, que a gente quer copiar. Então aula.txt é onde a gente quer colar ela, no caso eu quero colar em etec, tá? Então, dir o dir também funciona aqui, olha só, ls dir, que beleza. Bem, melhor, né? Tá, então cd etec. Melhor que não dá tanta dor de... Eu ia falar dor de cabeça, escrevi dor. Beleza, então agora existe o aula txt aí também, né? Então já fica até mais fácil, né? Um comandinho ou outro, às vezes a gente acaba mudando aí, mas você vê que assim, muito paralelo entre o Windows e Linux, não muda tanto, né? A ideia é a mesma, às vezes eles só trocam uma sintaxe ou outra. Se eu tentar usar o copy, move, vou tentar renomear com o comando do Windows, vamos ver se ele entende, né? Aqui eu usava mv, aqui eu vou usar o move aula.txt para aula nova.txt, vamos ver se ele deixa. Não, o move ele não deixa. Então alguns comandos ele até deixa, mas o move não, né? Então beleza, eu falei, vai que tem algum pacote aí que o Ubuntu agora começou a instalar, né? Porque o que acontece? A Microsoft fez uma parceria com o Linux, né? Se vocês procurarem na internet, e ele fez uma versão Windows específica para o Linux.
Tanto é que nem eu falei para vocês, né? Se vocês entrarem aqui na Microsoft Store e procurar o Ubuntu ou outras distribuições Linux, né? Vou colocar aqui o Ubuntu. Olha lá. Quando quiser. Sem pressão. Oxe, ele só carregou. Pesquisa, filho. Aí. Como eu falei para vocês, né, a Microsoft fez uma parceria com o Linux e agora a gente consegue instalar sem precisar nem de formatar. Ó. A gente consegue instalar o Ubuntu direto da nossa máquina, né? Não só o Ubuntu, né? Outras distribuições Linux também. Então a Microsoft fechou essa parceria, né? Do Windows com o Linux. Então eu falei, vai que, né? Ele entendeu, ou ele tentou incorporar dentro dos comandos já do terminal do Linux os prompts do Windows, né? E eu não tô sabendo. Mas pelo jeito não, né? Então alguns comandos são semelhantes ou iguais, mas outros aí são peculiares e únicos de cada distribuição, né? Então a gente viu aí os comandos aí de mover, remover e renomear arquivos e diretórios dentro do Windows e dentro do Linux na nossa aula de hoje, né? E aí a gente consegue aí fazer mais coisas dentro aí do nosso sisteminha, né? A gente consegue brincar bem mais agora aqui com isso, tá? Então, acho que era isso, né? Mais a aula de hoje, né? Então, são mais esses 3 comandinhos. Vou passar muito conteúdo para evitar aí que vocês não consigam absorver bem o conteúdo, até porque a gente já está finalizando aí o semestre. E tem algum tipo de problema. Então, mover, remover e renomear. Então a gente tem o MV, que serve tanto para mover quanto para renomear. A gente tem o CP para copiar e colar arquivos e o RM para remover arquivos aí dentro do Linux, tá? Então esses daí são os 3 comandinhos de hoje: MV, RM e o CP. Lembrando sempre, caso queira saber algumas peculiaridades, algumas vantagens que aquele comando pode nos oferecer, a gente pode vir aqui e usar o help para a gente ter um acesso mais detalhado de quais os parâmetros que a gente pode estar utilizando, que vai estar complementando as ações daquele comando, né? Então, assim, aconselho vocês a testar esses comandinhos, ver o // né? / não, menos help deles, né? Para ter aí uma gama maior de informação em cima, porque às vezes uma coisinha que a gente faz diferença já automatiza mais o nosso comando, e antes a gente tinha que usar 2, 3 vezes o mesmo comando para conseguir executar a ação. Ali não, a gente já viu ali que ele já deixa a gente fazer bem mais coisa, tá? Então a gente termina por aí a nossa aula, tá? Então com esses 3 comandinhos aí de manipulação de arquivos e diretórios no Linux: MV, RM e o CP. RM não, RD e o CP pra gente meu Deus do céu, RM, CP e MV, agora sim, pra gente conseguir aí trabalhar bem a manipulação dos arquivos, tá? E aquele negócio, sempre tenta, né, fazer que nem eu tô fazendo, tenta usar um paralelo, né, entre os comandos em Windows e os comandos em Linux,
que aí você vai acabar lembrando de um, já acaba vendo o outro, aí você fala, no Windows eu fazia desse jeito, no Linux será que eu consigo fazer desse jeito? E aí a gente acaba aí tendo algumas vantagens e desvantagens aí em cada uma delas, mas assim, é aprendizado, né? E aí quando a gente conseguir dominar bem as duas, né, consoles, aí a gente consegue automatizar mais os nossos scripts, que é o objetivo final desta aula, né? A gente conseguir criar scripts que consigam automatizar as ações nossas do mesmo jeito que a gente fez com o Windows, né? Então, criar scripts de automatização que ajudam a gente aí também no Linux, tá? Então, até a nossa próxima aula. Não esqueçam de fazer os exercícios e me entregar. E tchau!